Os fundos imobiliários estão caindo forte agora em julho de 2025. Nós vamos falar tudo nesse vídeo, o que está acontecendo. Os fundos imobiliários que vinham aí uma recuperação extraordinária desde a queda de 2024. Mas julho de 2025 foi um mês ruim para os fundos imobiliários. Estamos vendo aí fundos imobiliários grandes, né, de shopping centers caindo, de lajes corporativas caindo. A gente está vendo até o HGLG11, que é um fundo imobiliário de galpão logístico super defensivo com extrema qualidade, caindo também. Então fica até o final desse vídeo que nós vamos conversar tudo aqui. Vou explicar para vocês o que está acontecendo, né? E no final do vídeo a gente vai dar uma opinião. O que dá para fazer nesse momento? Será que é hora de comprar? Será que é hora de esperar? Enfim, ou será que é hora de vender algum tipo de fundo imobiliário? A gente vai falar tudo aqui, tá? Mas vamos lá. Quais fundos imobiliários que eu listei aqui que estão caindo forte aí, são bem conhecidos de vocês, né? O Betal 11 caindo 10%, o IRDM 11 caindo quase 10%, o HSML 11 caindo 5%, XPML 11 caindo 5%, PVBI 11 caindo 5%, HGBS 11 caindo 5%, HGLG 11 caindo 4%, né? Mas claro, não vamos ser injusto também. O mercado de fundos imobiliários nos últimos 6 meses subiu quase 15%, tá? Então a gente tem que saber separar também o shoyu do trigo, não é o fim do mundo. Os fundos imobiliários recuperaram boa parte aí das perdas de 2024 e em 2025. Até então, os fundos imobiliários trouxeram grande lucratividade para os seus cotistas em 2025. Porém, tivemos algumas notícias em julho, agora, que trouxeram aí um pânico para o mercado e a gente vai falar aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Eu puxei o índice IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários. Para quem não conhece, imagine que nós pegamos todos os fundos imobiliários existentes na Bolsa de Valores, jogamos dentro de um saquinho. Uns subiram, outros caíram, outros ficaram no 0 a 0. A média, né? O benchmark, digamos assim, IFIX, é a média de todos os fundos imobiliários negociados em bolsa, tá bom? Então, a média dos fundos imobiliários, nós tivemos aqui um retorno positivo nos últimos 6 meses de quase 15%. Tá? Se nós puxarmos nos últimos anos, inclusive, a gente vai ver que nos últimos 5 anos tivemos aí uma valorização de 25%, tá? Mas se a gente se atentar aqui mais a fundo, olha o que aconteceu com os fundos imobiliários. Em 2023, né, para 2024, nós tivemos uma alta significativa. Os fundos imobiliários subiram bastante porque nós estávamos com uma expectativa o quê? De queda dos juros. A inflação estava sob controle, a ideia era de um cenário promissor, taxa Selic caindo, mas não aconteceu isso. Por quê? O arcabouço fiscal não foi uma solução para o Brasil, a nossa economia também começou a andar para trás, a nossa inflação não se mostrava sob controle, o Banco Central deixou muito claro que teria que aumentar os juros no Brasil e fez assim, tanto é que chegamos em 15% de juros no Brasil. Então, nós tivemos aqui uma queda forte, olha, em 2023 para 2024, né? Ela caiu muito forte e começou a se recuperar em 2025. Por quê? Nós tivemos aí a nossa inflação ficando mais sob controle, os juros em 15% começava a dar um sinal de que a inflação no Brasil estava mais controlada, o Banco Central já dando declarações de que poderíamos ter chegado no teto da taxa de juros. Se a gente vê todas as expectativas do mercado, Boletim Focus, Banco Central, toda a perspectiva do mercado é de queda de juros em 2026, ou seja, podendo chegar aí em torno de 12% ao final de 2026, o que seria fantástico para a economia brasileira, porque a taxa de juros em alta é muito ruim para o mercado. Eu vejo gente comemorando, poxa, 15%, a renda fixa está pagando uma maravilha, mas para a economia, para o Brasil, isso é muito ruim. Os empresários não conseguem pegar crédito, as empresas não conseguem pegar crédito, o crédito está muito caro, as empresas ficam muito endividadas, o agro brasileiro está sofrendo muito, porque passamos aí uma temporada de 2023, 2024, onde o agro sofreu demais, os plantios, as colheitas foram ruins, muito pelo clima, baixa produtividade, então tudo isso limitou muito o agro que dependia de pegar crédito, empréstimos, principalmente aí junto ao Banco do Brasil, teve que pagar muito caro, muitas empresas pedindo recuperação judicial, muitas empresas que precisavam de crédito para investir e fazer novos projetos, novas contratações, gerar mais emprego, desistiram porque o crédito está muito caro. Então o que as pessoas preferem hoje em dia e as empresas? Pô, vou deixar meu dinheiro, meu caixa parado, rendendo aí 15% ao ano e não vou correr risco no mercado. Quando a taxa de juros cai no Brasil, as empresas vão tomar risco, elas fazem novos empreendimentos, novos projetos, as pessoas também são obrigadas a fazer novos negócios, o dinheiro começa a girar mais no mercado e é o cenário perfeito para a economia, tá? Então, nesse momento, taxa de juros em 15% é ruim para o mercado.
tá? É claro, as pessoas comemoram, renda fixa está em alta, vou deixar meu dinheiro parado ganhando mais, porém, por outro lado, a economia sofre demais, tá? E o mercado de renda variável também sofre muito. Por quê? Os investidores, em vez de correr risco na renda variável, acabam deixando o seu dinheiro na renda fixa. Acabam saindo da renda variável e migrando para a renda fixa. Mas, como eu ensino aqui no meu canal, uma boa carteira é diversificada, né? Tanto em renda variável como renda fixa. E aí vai depender. Ah, eu invisto mais em renda fixa ou em renda variável? Aí vai depender do seu perfil de investidor. Se você é mais conservador, tem mais medo, tá certo? Se sente mais confortável em deixar mais na renda fixa, tudo bem. Se você tem aí uma pontinha de agressividade, entende o que está fazendo, tá certo? Tem um perfil mais moderado ou agressivo, você pode também equilibrar um pouco mais aí com a renda variável, tá? Fato é que nesse momento a renda variável está caindo, mas também é uma oportunidade para novos investidores ou investidores que já têm conhecimento investir comprando os ativos mais baratos, tá? Foi isso que aconteceu ali no final de 2024, os fundos imobiliários estavam muito baratos, alguns estavam de graça e eu cantei muito a bola, por isso a importância de você estar inscrito aqui no meu canal. Se você não está inscrito, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber os meus vídeos, tá certo? Toda semana eu posto 3, 4 vídeos aqui, então é importante você estar inscrito, enfim. E aí eu avisei que os fundos imobiliários estavam realmente muito baratos. Desde então, os fundos imobiliários, como a gente viu aqui no gráfico, se valorizaram cerca de 15%, só o índice. Teve fundo imobiliário se valorizando 35% aí nos últimos meses. Então a ideia dos fundos imobiliários, para você fazer bons negócios, é você comprar no momento certo. Por isso que eu sempre falo, tem que ter um caixa guardado em renda fixa, pode ser aí num CDB de liquidez diária com resgate imediato, porque nesses momentos de baixa, muitas oportunidades aparecem e as oportunidades muitas vezes não avisam quando vão aparecer. E aí é nesse momento que a gente faz os melhores negócios. Bom, então voltando para o gráfico aqui, a gente vê que de 2024 para 2025 a gente teve uma alta significativa, né? Mas agora em julho de 2025 a gente vê essa perninha caindo aqui no índice, ainda que fundos imobiliários de papel e de galpão seguraram a bronca, mas a gente viu aqui fundos de shopping, de lajes caindo 5, 6, 7%, né? E aí eu vou te explicar o que está acontecendo. Realmente o brasileiro não tem vida fácil. Quando a gente vê que a inflação está controlada, que o Banco Central está falando que os juros chegaram no teto, a gente começa a ter um pouquinho de paz de espírito, vem aí o Donald Trump e resolve taxar o Brasil em 50%, né? E isso tudo afetou o quê? A economia brasileira, não tem jeito. Ah, André, mas o que tem a ver o Donald Trump, essas tarifas com os fundos imobiliários? A gente tem que entender que os fundos imobiliários, eles vivem de uma economia. Quando você se torna sócio cotista de um fundo imobiliário de shopping, tem as pessoas comprando nas lojas. Se as pessoas começam a frequentar menos os shoppings, enfim, e comprar menos nas lojas, essas lojas possivelmente podem até fechar, o fundo, você fica sem o seu aluguel. Os galpões logísticos também, as empresas podem aumentar a inadimplência, não conseguir pagar em dia porque estão sofrendo com uma economia em baixa. As lajes comerciais nem se fala, os escritórios comerciais, as empresas que estão pegando crédito na praça para alugar novos escritórios, para colocar mais funcionários, para fazer novos projetos, desistem, porque está tão caro o crédito que eu não vou entrar numa roubada, deixa ela paradinha na renda fixa. Então você tem que entender que os fundos imobiliários, eles também vivem de uma economia real no Brasil. E quando você tem o Donald Trump, presidente da principal economia mundial, falando que vai taxar o Brasil em 50% sobre a venda de produtos, isso aí cai como um balde de água fria. Imagina você, o Brasil exporta muito café, muita laranja, muita carne, tá certo? Entre outros produtos para os Estados Unidos. Você imagina como está a cabeça desses produtores. De um dia para o outro, uma virada de chave. Pô, o cara já estava sofrendo. Crédito caro, juros altos no Brasil, economia ruim, as vendas em baixa, e aí vem uma tarifa de exportações para os produtores brasileiros de 50%, meus amigos, aí praticamente é o fim. E essa insegurança toda que gera agora para o Brasil, o que faz os investidores estrangeiros pensar? Opa, eu vou tirar meu dinheiro do Brasil, vou levar embora. Outra coisa, quando você vende produtos para os Estados Unidos, você está entrando dólares no Brasil. E essa entrada de dólares em troca de reais faz com que o real se valorize frente ao dólar, tá? Então a tendência é sim que o dólar pode ficar mais caro com esse tarifaço do Donald Trump, porque a gente tem menos entrada agora de dólares no Brasil. E com o dólar mais caro, a gente tem o quê? Novamente uma pressão inflacionária. Porque quando o dólar está mais alto, você tem que lembrar que as indústrias brasileiras, né, os produtores brasileiros também, eles importam muita coisa e vão acabar pagando mais caro. E esse repasse vai ter que ser, né, repassado para o cliente final. Outra questão, o combustível brasileiro. O petróleo, ele é cotado em dólar. Então, com o petróleo mais caro, a tendência é que esse preço seja repassado para a bomba de combustível. Se aumentou a gasolina, o diesel no Brasil, toda uma cadeia produtora
né, na sequência, ela é afetada, porque os caminhões têm que fazer logística, você tem toda uma questão que depende de energia, de petróleo, então tudo isso é repassado para o cliente final. E a gente tem o quê? Uma pressão inflacionária. Então quando eu falo que a inflação no Brasil estava começando a ficar sob controle, o Banco Central falando que possivelmente chegamos no teto de juros do Brasil, em alta, e a economia sofrendo por isso, o que o mercado aguarda agora? Poxa, talvez a gente vai ficar com a taxa de juros em 15, se não mais, por mais tempo. Será que a gente vai ter uma queda no curto prazo na taxa de juros agora, depois desse tarifaço de Donald Trump? Já começa a ficar meio incerto. E o mercado não gosta de incerteza. Então, o mercado puniu severamente, né, os fundos imobiliários, porque a gente está com uma incerteza global e uma incerteza na economia brasileira muito grande. Lembrando que ano que vem é um ano de eleições aqui no Brasil, eleições presidenciais. E a gente está com um cenário turbulento entre esquerda e direita no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer. E para os investidores estrangeiros, eles olham para o Brasil e falam, o que será que vai acontecer no Brasil? Será que vale a pena investir lá? Então tá tudo muito incerto e a Bolsa de Valores acaba sofrendo nesse momento. A Bolsa que vinha se recuperando, ações subindo, fundos imobiliários subindo, toma um balde de água fria agora aí com esse tarifaço de Donald Trump. Agora, nesse momento, a gente está vendo os fundos imobiliários de shopping e de lajes comerciais sofrer mais. Por quê? Estão ligados diretamente no curto prazo à economia brasileira. Ou seja, quando você tem menos dinheiro, você vai menos ao shopping. Se as empresas estão com menos dinheiro, menos caixa e menos crédito, ou o crédito está muito caro, vão alugar menos salas comerciais, por exemplo, menos lajes, tá? Ou porventura devolver o escritório, porque estão fechando empresas pela dificuldade da economia. Já os galpões, eles são mais protetivos no curto prazo. É mais difícil uma empresa sair de um galpão para procurar outro, tá? O que pode acontecer é um aumento na inadimplência, né? Um atraso no pagamento dos aluguéis. E já os fundos imobiliários de papel, eles acabam sofrendo menos nesse momento, porque a taxa de juros subindo, muitos fundos de papel estão aí com contratos atrelados ao IPCA+, enfim, ao CDI. Se a taxa de juros subir, o seu valor está protegido ali de aluguel, tá? Por isso que eu sempre falo, uma boa diversificação na carteira de fundos imobiliários, ela é essencial. Por exemplo, você quer ter 50% em tijolo, que nesse momento está sofrendo mais, 50% em fundos imobiliários de papel, é uma estratégia interessante, porque você tem uma carteira mais equilibrada. Dentro de tijolo também, você pode ter ali mais diversificado, em galpões, em shoppings, em lajes, em renda urbana. Toda essa diversificação com certeza vai te proteger. Só cuidado, não adianta pulverizar a sua carteira, se você não tem tempo de acompanhar no dia a dia, colocar 20, 25 fundos imobiliários para dentro da sua carteira pode te atrapalhar a entender o que está acontecendo. Por exemplo, vamos falar aqui do IRDM11, um fundo imobiliário que nesse mês caiu bastante, é um fundo imobiliário que eu gostava, passo a não gostar mais, porque eu acho que a gestão se perdeu no meio do caminho. O IRDM11 que em 2020, 2021 foi um sucesso, uma gestão excelente, né? Um fundo que todo mundo queria, o pessoal pagava até caro para ter o IRDM11 na carteira, a gestão se perdeu nos últimos anos. Primeiro veio comprando ali uns fundos imobiliários muito duvidosos, por exemplo, como o DEVA11. Então o IRDM11, que é um fundo imobiliário de papel, mas também comprava outros fundos imobiliários para sua carteira, fez algumas compras ruins de fundos imobiliários que despencaram e o IRDM11 também despencou, tá? Quando o fundo começa a retomar a confiança dos cotistas, vai lá e fez uma cagada novamente. E antes de você me xingar, porque eu também já falei bem do IRDM11 aqui no meu canal, entenda que muitas vezes a gente não tem informações privilegiadas, a gente não está na cabeça do gestor, a gente não entende o que ele vai tomar de decisão de uma hora para outra. Tá? É a mesma coisa das ações do Banco do Brasil, elas despencaram 30%, mas é um banco sólido, um banco excelente, mas a gente não tem as informações ali, né, de que o agro tá atrasando o pagamento, o que está acontecendo. Tem informações que só vão ser soltadas para o mercado quando o gestor ou a empresa, né, resolver soltar um fato relevante. Então o que aconteceu? No meio de julho, né, a gestão do IRDM11, ela anunciou que iria fazer a fusão com o IRIM11, que é um fundo da mesma administração, porém com um regulamento diferente. Agora, isso tudo gerou o quê? Uma incerteza no mercado, né? Como é que vai ser essa fusão? Como é que vai ser essa transição? Preços de emissão, liquidez, impacto tributário, enfim, gerou muita insegurança, porque a gestão soltou isso de uma hora para outra, pegando os cotistas aí de pernas para o ar. E como já tem um passado meio nebuloso, muita gente que estava começando a retomar a confiança no IRDM11 falou, meu, vou sair fora, vou para um outro fundo, enfim. E essa força vendedora tá derrubando o preço do IRDM11. Então se a gente pegar o gráfico aqui do ano de 2025, o IRDM11, olha como ele vinha subindo ali em fevereiro, março, abril.
né? Em abril ele teve ali uma recuada, mas depois lateralizou, tá? Ali na faixa de R$70. Mas ali em 30 de junho, ó, tava negociando a R$69 praticamente e desabou para 62, tá? Ou seja, uma queda aí de 10% praticamente do fundo. Isso depois que a gestão fez essa lambança, né? E esse anúncio aí enfim, meio perdido, né? Meio com as informações ali muito sem explicações dessa nova fusão. Mas não é só a nova fusão que assustou, né? Tem outras notícias também que incomodaram bastante, tá? O novo gestor, o que ele resolveu fazer? Ele, nessa nova fusão, ele anunciou que com essa nova proposta, o fundo passaria a cobrar uma taxa de performance que não tinha no IRDM11, tá? E essa taxa de performance seria 20% sobre o que exceder o CDI. Ou seja, se o CDI veio 12 e ele conseguiu um retorno de 15, a gente ia pagar sobre esses 12, esses 15, 20% ali de uma taxa para ele. Ou seja, o que o mercado enxergou? Pô, você está fazendo uma fusão, você fez um monte de cagada no passado, agora a gente está retomando a confiança em você, você está falando em fazer uma nova fusão e ao mesmo tempo você está me dizendo que você vai agora me cobrar uma nova taxa? Pô, aí é um balde de água gelada, né, meu amigo? Você está pensando o quê? No seu próprio bolso. Foi isso que o mercado aí está enxergando. Então, somado a uma fusão que veio ali meio do nada, mais uma taxa de performance que foi anunciada que não tinha, aí o mercado falou, meu amigo, chega, tô vendendo, tô saindo fora e vou para outro lugar. Mais um ponto, né? O IRDM11, que não tinha imóveis no seu portfólio, agora com o IRI11, anunciou que compraria um prédio corporativo em São Paulo no valor de aproximadamente 130 milhões de reais. Só que o imóvel está vago, sem inquilino. Ele seria reformado e depois alugado. Ou seja, um puta de um risco, né? Enfim, mas o que eu tô falando para vocês? Eu acho que a gestão fez lambança. Eu acho que vai ser difícil recuperar aí a confiança. Fica de exemplo para outros fundos. Por que a gente tem que acompanhar de perto a gestão? Pode acontecer. Lembre-se que quando você investe num fundo imobiliário, você está entregando o seu dinheiro para um gestor. Ele vai ser responsável em comprar os prédios, em comprar papéis, no caso de fundos imobiliários de papel, a gente tem que confiar nele. Por isso que a gente paga uma taxinha de administração para ele, tá? Só que não está isento de fazer cagada. Por isso a diversificação protege a gente e a gente tem que estar atento no que está acontecendo. Ah, André, mas aí o que você vai fazer? Você vai vender tua posição agora? Olha, eu tenho cerca de 5% da minha carteira de fundos imobiliários em IRDM11, né? Eu nesse momento não vou vender porque eu acho que o fundo está muito amassado, está muito barato. Mas ano que vem, que nós teremos aí uma queda na taxa Selic, é isso que eu espero que aconteça, os fundos imobiliários devem voltar a subir, e o IRDM11 recuperando boa parte aí, né, dessa perda que aconteceu em julho de 2025, provavelmente eu devo sair e alocar em outra gestão que eu tenho mais confiança daqui para frente. Então é isso, IRDM11, né? Em resumão, fusão forçada com outro fundo, cobrança de nova taxa de performance e compra de prédio vazio com alto risco, tudo isso culminou, né, em uma força vendedora muito grande para o IRDM11, tá? Agora, o gestor parece que anunciou que ia retirar essa taxa de performance, o que deu uma aliviada, mas mesmo assim pegou muito mal, tá? Mas enfim, né, o que está acontecendo com os fundos imobiliários? É isso aí, nós temos uma pressão inflacionária voltando, tá? Os fundos imobiliários subiram bastante, não vamos ser injustos, subiram bastante em 2025, recuperaram boa parte das perdas em 2024, tá? Mas enfim, nesse momento o mercado está incerto, o mercado não gosta de certeza e está punindo grandes fundos imobiliários, principalmente de relação com a economia no curto prazo, como lajes e shopping centers. Mas e agora então, né? O que fazer nesse momento onde os fundos imobiliários estão pressionados? Bom, muitos fundos imobiliários começam a negociar em preços atrativos. Pode cair mais? Pode. A gente ainda está começando a ver os indícios do que vai acontecer com esse tarifaço de Donald Trump, o que vai acontecer com a economia, com a inflação no Brasil, tá? A gente pode ver os fundos imobiliários caindo. Lembrando que eles já se recuperaram, aí tiveram uma valorização muito forte em 2025, tá? Muitos investidores começam a também guardar um pouco aí do dinheiro no bolso, mas fato que eu começo a olhar com mais carinho agora para os fundos imobiliários. Eu tinha dado uma travada, eu não estava comprando, porque realmente eles subiram bastante. Alguns fundos imobiliários já chegando no seu preço justo, outros até um pouco mais caro do que o valor justo. Porém, fundos imobiliários, principalmente em lajes corporativas e shoppings que já estavam baratos, estão ficando mais baratos. Então eles começam a ficar ainda mais atrativos. Não quer dizer que não vão cair mais, podem cair, tá? Por isso que eu sempre falo que a ideia de você ter uma carteira diversificada é muito importante. É importante porque num momento como esse,
a gente tem uma proteção patrimonial, tá? Mas eu quero saber de você também, né? O que que você achou desse vídeo, o que que você está fazendo, né? O que que você vai fazer daqui para frente, o que que você achou desse tarifaço do Donald Trump? Comenta aqui embaixo comigo, é muito importante a sua participação no meu canal, tá? Eu sempre procuro ler e responder o comentário de vocês com tempo. Mas fato que eu começo a olhar com mais carinho sim para os fundos imobiliários e daqui para frente as oportunidades podem virar compras para minha carteira, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.